Que a paz do Mestre Jesus nos envolva e que a claridade dos bons espíritos ilumine nosso entendimento. Você já se sentiu como se estivesse caminhando em círculos, sempre parando no mesmo obstáculo, sem entender o porquê. Sente que, por mais que se esforce, uma muralha invisível parece impedir o seu progresso em certas áreas da vida, seja nos relacionamentos, na saúde ou na prosperidade? Se a sua resposta for sim, saiba que você não está sozinho. E este momento não é um acaso. Segundo o benfeitor André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, muitas dessas barreiras que encontramos não são acasos ou punições divinas. Elas são, na verdade, ferramentas de aprendizado, marcos de um caminho que nós mesmos ajudamos a traçar no plano espiritual, antes mesmo de voltarmos à jornada na Terra. A vida, meus amigos, nunca erra. A promessa deste nosso encontro é clara. Vamos juntos descobrir por que enfrentamos certos desafios recorrentes, compreendendo que essa muralha em sua vida não é um sinal de fracasso, mas a chave amorosa para a sua maior vitória espiritual. Lembre-se sempre, e que isso ressoe em seu coração: eu renasço hoje. O objetivo deste vídeo é iluminar a nossa compreensão sobre o planejamento reencarnatório, mostrando como os desafios que parecem nos limitar hoje foram, na verdade, a origem amorosa de nossas muralhas, escolhidas por nosso próprio espírito como degraus sagrados para a nossa evolução. Prepare o seu coração. Vamos começar. Meus amigos, o que é afinal essa muralha que tanto nos intriga? Seria um castigo? Um erro do destino? A resposta, segundo os ensinamentos da doutrina espírita, é muito mais profunda e consoladora. Ela se encontra no que chamamos de planejamento reencarnatório. Antes de cada nova existência na Terra, nosso espírito, assistido por mentores amorosos, participa ativamente da organização de sua futura jornada. Nesse momento de grande lucidez no plano espiritual, nós analisamos nossas necessidades mais urgentes de aprendizado. Olhamos com sinceridade para as lições que ainda não aprendemos, para os débitos que precisamos quitar através da lei de causa e efeito e, principalmente, para as virtudes que mais desejamos conquistar. Com base nessa análise, escolhemos as provas e os desafios que farão parte do nosso caminho. Não como uma imposição, mas como um contrato de amor assinado por nossa própria consciência, que anseia por progredir. É exatamente aí que a nossa muralha começa a ser erguida. Mas é fundamental aprender a diferenciar a sua natureza. Ela não é uma parede para nos prender para sempre. A melhor metáfora é pensar nela como um conjunto de andaimes. Isso mesmo, andaimes espirituais. Fomos nós mesmos, em um ato de coragem e sabedoria, que posicionamos esses andaimes em nosso caminho. Eles servem para nos dar apoio e, ao mesmo tempo, para nos forçar a construir algo novo e mais forte em nosso ser. A paciência, a humildade, o perdão, a fé. O andaime limita o espaço temporariamente, nos obriga a trabalhar em uma área específica até que a construção esteja sólida. Por exemplo, pense naquela pessoa que sempre enfrenta dificuldades em seus relacionamentos afetivos. Parece que os padrões se repetem: desconfiança, conflitos, separações dolorosas. Essa dificuldade persistente é a muralha, ou melhor, o andaime. Ele está ali, sinalizando que a grande obra daquela alma, nesta existência, é aprender a amar de forma mais equilibrada, a desenvolver o auto-amor, a perdoar e a construir laços baseados na confiança mútua. A muralha não é o problema, é a ferramenta para a solução. Essa compreensão transforma o nosso olhar sobre a dor, não é mesmo? O que era visto como uma prisão se revela uma oficina de luz. Agora, uma nova pergunta surge em nosso coração e prepara nosso próximo passo. Por que essa construção foi necessária? O que, em nosso passado espiritual, deixou essa área de nossa alma precisando de uma reforma tão específica? Meus amigos, a pergunta que deixamos no ar foi: por que precisamos desses andaimes?
A resposta é uma das leis mais perfeitas e amorosas da criação divina, a lei de causa e efeito. Muitas vezes, quando ouvimos a palavra karma, nossa mente a associa a uma ideia de punição ou castigo. Mas é fundamental aprender a diferenciar a justiça divina da justiça dos homens. A lei de causa e efeito não é um mecanismo de vingança, mas sim de educação da alma. É o reflexo exato das nossas próprias escolhas. Cada ação, cada palavra e, mais profundamente, cada pensamento e sentimento que emitimos em vidas passadas gerou uma energia. Essas energias são como sementes que lançamos no solo do tempo e elas não morrem com o corpo físico. Ficam registradas em nosso perispírito, o nosso corpo espiritual, e compõem a matéria-prima para as muralhas de hoje. A dificuldade em confiar nas pessoas pode ser o eco da deslealdade que praticamos no passado. A solidão que nos fere pode ser o resultado do abandono que impusemos a alguém. A escassez material que nos desafia pode ser a consequência direta do egoísmo com que usamos os recursos que um dia nos foram confiados. A muralha é a própria lição se apresentando novamente, uma oportunidade bendita de refazer o caminho, de curar a ferida que nós mesmos abrimos. É a vida nos dizendo, com infinito amor: meu filho, aqui está uma área que precisa de mais luz. Vamos trabalhar juntos nisso. E o que fazer quando nos deparamos com essa muralha em nosso dia a dia? A primeira atitude é a autoanálise, sem culpa, mas com responsabilidade. Proponho um exercício de reflexão rápido e muito poderoso. Pense agora no seu maior desafio, naquela situação que se repete e lhe tira a paz. Respire fundo. Com o coração aberto, pergunte-se em silêncio: qual virtude essa situação me convida a desenvolver? A resposta pode ser paciência, pode ser perdão, humildade, fé, coragem. Essa simples pergunta abre uma porta, pois nos tira da posição de vítimas e nos coloca no lugar de aprendizes conscientes. Essa prática nos abre os olhos para a perfeição do universo. Percebemos que nada é por acaso. Cada desafio é um chamado da nossa própria alma para a evolução. Essa lógica é a prova definitiva de que a vida não comete erros. Ela apenas nos educa com amor. Meus amigos, quando afirmamos que a vida nunca erra, estamos tocando em um dos pontos mais consoladores da doutrina espírita. Isso significa que a inteligência divina, em sua infinita sabedoria e amor, jamais nos daria um fardo maior do que os nossos ombros podem suportar. Jamais. Cada muralha em nosso caminho é, portanto, perfeitamente adequada ao nosso nível de força e à nossa exata necessidade evolutiva. A espiritualidade superior que nos acompanha de perto conhece nossas potências e nossas fragilidades. Eles sabem qual lição é prioritária para o nosso espírito e qual o melhor método para que a aprendamos. O desafio que você enfrenta hoje não é um erro de cálculo do universo. Ele foi medido, pesado e desenhado com a precisão de um remédio preparado para a cura de uma enfermidade específica da alma. É fundamental usar uma metáfora sensorial para isso. Pense em um atleta em treinamento buscando fortalecer um músculo específico. Se o seu instrutor lhe der um peso leve demais, o exercício será inútil e não haverá crescimento. Se por outro lado lhe der um peso pesado demais, o músculo pode se romper, causando uma lesão grave que o afastará do seu objetivo. O bom instrutor conhece o peso exato, o peso que desafia, que gera o desconforto necessário para o esforço, mas que, ao final do exercício, promove o fortalecimento. A vida é esse instrutor sábio. Nossas muralhas são os pesos exatos para a nossa musculatura espiritual, nos desafiando na medida certa para que possamos desenvolver as virtudes sem nos esmagar. E quando o peso parecer demais, quando o cansaço bater à porta da alma, quero lhe convidar a uma prática. Para selar essa verdade em seu coração, vamos fazer uma pequena pausa. Onde quer que esteja, feche os seus olhos. Faça uma primeira respiração profunda, inspirando a confiança.
e expirando o medo. Uma segunda vez, inspire a paz e expire a dúvida. Agora, na terceira e última respiração, inspire profundamente e mentalize com toda a sua fé. Eu tenho a força necessária para esta lição. Essa certeza interior é a nossa maior aliada. Ela nos alinha com o fluxo perfeito da vida, e essa visão da vida como uma escola de almas é lindamente detalhada pelo nosso amigo espiritual André Luiz. Vamos agora descobrir como a visão dele nos ajuda a entender o apoio que recebemos durante essas provas. Meus amigos, André Luiz nos ensina em suas obras que, embora cada jornada seja única, nossas muralhas frequentemente se manifestam através de padrões energéticos comuns que trazemos de outras vidas. Vamos explorar agora 4 desses perfis espirituais. Veja com qual o seu coração se identifica mais profundamente neste momento da sua vida. Primeiro, a muralha do orgulho. Sua grande missão nesta vida é transformar a autossuficiência em humildade e a rigidez em serviço amoroso ao próximo. Seu maior desafio é a dificuldade em pedir ajuda, em admitir que não sabe de tudo e em aceitar as opiniões dos outros, mesmo quando são construtivas. O orgulho cria uma dolorosa solidão disfarçada de força, impedindo a verdadeira conexão. A prática ideal para começar a desmontá-la é o exercício diário de reconhecer a ajuda alheia. Agradeça sinceramente por algo que alguém fez por você hoje. Essa simples ação começa a abrir frestas nessa parede. Em seguida, temos a muralha da carência. A tarefa deste espírito é descobrir que a única fonte inesgotável de amor está dentro de si mesmo, na sua conexão com o divino, aprendendo a preencher o próprio coração. Seu maior desafio é a busca incessante por aprovação e afeto no outro, o que gera dependência emocional, ciúmes e uma constante sensação de vazio. Essa vibração acaba criando laços de apego que podem se tornar prejudiciais. A prática ideal é reservar 5 minutos do seu dia para o silêncio. Apenas sente-se consigo mesmo, sem celular, sem TV. O objetivo é aprender a desfrutar da própria companhia e se perceber como um espírito completo. A terceira é a muralha da escassez. Sua missão é desenvolver a fé inabalável na providência divina e a confiança no fluxo da vida, trocando a mentalidade de falta pela de abundância e partilha. O maior desafio aqui é a preocupação constante com o futuro, o apego excessivo aos bens materiais e a dificuldade em doar. Essa vibração de medo da falta acaba, ironicamente, bloqueando os canais da prosperidade. A prática transformadora é o ato de doar. Comece pequeno, doe um objeto que não usa mais, um alimento ou 10 minutos do seu tempo. Esse movimento de soltar abre espaço para o universo retribuir. Por fim, a muralha do medo. Sua grande jornada é transformar a paralisia em movimento e a dúvida em fé raciocinada, compreendendo que está sempre amparado pela espiritualidade maior. O desafio é a hesitação constante diante de novas oportunidades e a ansiedade que impede a ação. O medo nos desconecta da nossa intuição e da nossa coragem. A prática para superá-lo é dar um micropasso. Diante de uma situação que o amedronta, pergunte-se: qual é a menor e mais segura ação que posso tomar agora? Apenas um pequeno movimento quebra a inércia e mostra que você está no comando. Qual arquétipo falou mais com você? Comente. Muralha ativo. Meus amigos, identificar a nossa principal muralha não é um ato de julgamento, mas sim um ato de amor e libertação. É como acender uma luz em um quarto escuro. Pela primeira vez, podemos ver o obstáculo com clareza, e esse é o primeiro e mais importante passo para, finalmente, começarmos a atravessá-la. Meus amigos, uma vez que a luz da consciência ilumina a nossa muralha, a pergunta muda. Não é mais por que eu tenho isso, mas sim o que eu faço com isso. A resposta que os bons espíritos nos oferecem é transformadora. Use a sua muralha como um trampolim
para a sua ascensão. Ela não foi colocada em seu caminho para ser um ponto final, mas sim um ponto de impulso para um voo mais alto. E o que fazer para dar esse salto? A doutrina nos oferece 3 ferramentas divinas capazes de transformar qualquer obstáculo em aprendizado: a oração, a caridade e a reforma íntima. A oração sincera é a ferramenta que nos conecta com os engenheiros do plano espiritual. Ela não remove a parede magicamente, mas ilumina o próximo tijolo a ser trabalhado e nos dá a força e a clareza para a tarefa. A caridade é a ação bendita que nos tira de frente da nossa própria muralha para ajudar alguém a lidar com a sua. Ao estender a mão, mudamos nossa sintonia, enfraquecemos o egoísmo, que é a argamassa de muitas muralhas, e abrimos canais para o auxílio do alto. E a reforma íntima é o trabalho em si. É a decisão consciente de substituir um tijolo de orgulho por um de humildade, um tijolo de medo por um de fé. É fundamental aprender a transformar a queixa em prece, pois a vibração da queixa apenas reforça os tijolos. Por exemplo, em vez de se lamentar dizendo: "Meu Deus, por que eu sempre sofro com a traição das pessoas?", podemos, com o coração aberto, orar assim: "Pai, eu agradeço por esta oportunidade de aprender a perdoar. Agradeço por este desafio que me convida a fortalecer minha fé e meu amor próprio. Dê-me forças para ser leal em meus próprios atos e pensamentos." A primeira atitude nos acorrenta à muralha. A segunda nos entrega as chaves para atravessá-la. Este é o caminho da transformação ativa. Para selarmos este compromisso juntos, quero lhe fazer um convite. Compartilhe aqui nos comentários uma pequena atitude, apenas uma, que você se compromete a tomar esta semana para trabalhar a sua principal muralha. Pode ser: vou orar por um desafeto, vou doar um alimento, ou vou me calar diante de uma provocação. Vamos criar juntos uma poderosa corrente de boas ações. Cada pequena atitude é um tijolo que removemos, não com força bruta, mas com amor e sabedoria. Com essa nova perspectiva, estamos prontos para reunir tudo o que aprendemos e selar nosso estudo com uma mensagem final de encorajamento. Vamos recapitular os 3 pontos principais do nosso encontro de hoje. Primeiro, que a sua muralha não é um castigo, mas sim um plano de amor, desenhado por você mesmo no plano espiritual para a sua própria evolução. Segundo, que a origem dela não está no acaso, mas em suas próprias necessidades de aprendizado, baseadas na lei justa de causa e efeito. E terceiro, que você não está desamparado diante dela. Você tem as ferramentas da oração, da caridade e da reforma íntima para transformá-la em um trampolim. E a partir de hoje, você possa olhar para os seus desafios não mais com medo, mas com os olhos de um aluno diante de uma lição valiosa. Para selar este aprendizado em nosso espírito, guarde esta oração e esta visualização. Visualize sua muralha à sua frente. Agora, veja cada tijolo se transformando em um degrau luminoso. A muralha se desfaz e se torna uma ponte dourada que o leva a um futuro de mais paz e força. Com o coração sereno, diga: Pai, eu confio em Tua justiça e em Teu amor. Agradeço pelas lições que me fortalecem e peço a coragem para atravessar a minha ponte a cada dia, que eu possa sempre lembrar que sou o construtor do meu amanhã. E assim seja. Para unirmos nossa corrente de força e consciência, escreva nos comentários: eu aceito lembrar. Que a paz de Cristo permaneça com todos nós. Se este estudo iluminou seu coração, deixe o seu curtir. Compartilhe com quem precisa ouvir esta mensagem. Se ainda não faz parte da nossa família, inscreva-se no canal e ative o sininho. Fiquem com Deus.